Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Zez e eu vou dar continuidade à explicação do código do projeto de PO. No caso, eu vou explicar o modelo, a conexão com o banco. Bom, aqui nós temos os atributos, né, que foram declarados, o statement stn, que é responsável pela pesquisa no banco, o result set, que é responsável por armazenar o resultado da pesquisa. Nós temos um driver do tipo string que vai identificar o serviço com o banco de dados. Nós temos um string caminho que vai indicar o caminho do banco de dados. É, aqui nós temos o usuário, que é o usuário padrão que a gente deixou do Postgres, uma senha, que foi a senha da instalação, e, o atributo de conexão, e no caso a gente está chamando essa conexão de com. Certo? Como é que fica? Aí nós temos aqui um método void connection, onde é, onde ele vai setar a propriedade do drive de conexão aqui, né? Aqui. Depois que ele setar, depois que ele vai setar, ele vai entrar no try. É, ele vai tentar fazer a conexão, no caso. É, ele vai estabelecer a conexão a partir do caminho do usuário e senha que ele recebeu por parâmetro. E está até comentado aqui que é o JOptionPane. Caso a conexão seja bem sucedida, ele vai falar que a conexão foi estabelecida. É, caso contrário, ele vai entrar no tratamento de erros aqui do cat. Se alguma coisa der errado, ele vai falar aqui a conexão não foi estabelecida. Bom, aqui nós temos um public void, outro método. É, ele vai receber como parâmetro uma string SQL e vai entrar no try. O, o STN, o STN, ele vai receber um create statement, que vai receber um result set com um type scroll para diferir maiúsculo de minúsculo, e um concur read only, que vai permitir a rolagem do result set, que vai é, permi ai meu Deus, que vai permitir a rolagem do result set, percorrendo o result set. É, certo. Se alguma coisa der errado durante esse durante essa se alguma coisa der errado, ele vai entrar aqui no JOptionPane e vai falar que teve um erro. No caso, para simplificar, basicamente, basicamente esse execute carry, ele vai receber um SQL por parâmetro e vai fazer uma busca. Ele vai fazer uma busca e vai colocar aqui no result set, basicamente. Caso dê alguma coisa errada, ele vai falar erro ao executar. E na no método de desconexão, ele vai enviar uma solicitação para desconectar, cortar a conexão com o servidor. Se der tudo certo, só que está comentado aqui, né, no caso, ele vai avisar conexão fechada. Se der algum problema na hora de desconectar o servidor, ele vai falar erro ao fechar. Então, é isso aí. Essa foi a explicação do código. Espero que tenha ficado claro. Obrigado. Olá, professora. Meu nome é Mário e dando continuidade à explicação do projeto, vou estar aqui explicando sobre o DAO médico, né, as classes DAO. Vou explicar do DAO médico, eu não vou explicar dos outros aqui porque é basicamente a mesma coisa. O único que é um pouco diferente é o nosso DAO agenda, e aí eu vou estar explicando a diferença aí que ele vai ter, tá? Mas enfim. Bem, essa é a nossa classe DAO, né? É o DAO médico. Ele está instanciando aqui o nosso objeto de conexão com o banco de dados, que eu dei o nome aqui de Connex. Ele está instanciando aqui da nossa classe de domínio o Beans médico, né? E eu atribuí o nome aqui de mod. E aí, beleza. A partir disso, eu criei um método de salvar. O que é que faz esse método? Bem, ele está recebendo aí como parâmetro da nossa classe de domínio aí o Beans médico, né? Que ele vai conseguir a partir disso ele ter acesso aos atributos que eu tenho lá no meu Beans médico. E aí, beleza. Eu estabeleço a conexão com o banco de dados.
dentro do meu try catch aqui eu vou colocar um prepared statement, né, que é o que ele vai fazer aqui. Eu instanciei um prepared statement com um PST e aí ele está inserindo aqui uma string SQL, né, esse prepared statement. Ele está servindo aqui para me inserir alguns dados no banco. Então eu já faço aqui, eu já deixo ele preparado, né? Prepared statement, já vai deixar esse statement aí semi pronto, né? Semi preparado. E aí o que é que ele está fazendo? Ele está colocando um insert into, né? Na nossa tabela de médicos. E dentro da nossa tabela de médicos, em sequência ele vai inserindo o nome do médico, a especialidade do médico e o CRM do médico. Esses values aqui, é o que está sendo passado por parâmetro inicialmente, né? Então vai ser nenhum valor para esses três atributos aqui. Eles estão sendo passados aqui com nenhum valor, porque embaixo aqui é onde a gente vai estabelecer o valor, onde a gente vai setar os valores de cada parâmetro daquele ali. Por exemplo, aqui eu coloquei o pst.setString 1, né? Que vai ser a nossa primeira parte aqui, que é o nome do médico. Se a gente for olhar aqui no nosso Beans médico, a gente vai ver que tem primeiramente um código, né? Porém, esse meu código aí, ele tá como auto incremento no meu banco de dados, então eu não passo ele aqui, certo? Porque o que eu vou setar aqui é apenas o nome, a especialidade e o CRM. Então, em sequência, eu coloco aqui o nome, né? Vai setar o nome, a especialidade, né? Vai setar aqui a minha especialidade, vai setar aqui o meu CRM, de acordo com o que eu passei aqui no meu prepared statement, certo? E aí depois disso, ele vai executar esse comando e vai armazenar, se tudo der certo, né? Vai aparecer dados armazenados com sucesso, se não vai aparecer aqui que deu ruim. Eu criei aqui outro método, que é o método de buscar, né? Esse método aí, ele vai ser feito uma busca, né, a partir da nossa classe de domínio Beans médico, certo? Está sendo passado até como parâmetro aqui. A gente vai estabelecer a conexão com o banco de dados. E como o Oséias falou, né, sobre o nosso método de executa SQL, que vai ser para executar aqui o nosso comando SQL. E o que é que esse comando SQL está fazendo? Né? Ele está selecionando aqui a tabela de médicos, onde o nome do médico que está lá, ele vai ter que ser igual ao nome aqui que a gente está passando na nossa pesquisa, né? Então, se for igual, ele vai abrir aqui o nosso try, vai chegar aqui no connect.first, connect.resultSet.first, né? Esse nosso RS aqui a gente colocou lá que é um resultSet, né? Então, né? E ele vai pegar o primeiro resultado aí da pesquisa. E aí ele vai colocar, né, ele vai colocar o nome, o código do médico, o nome, a especialidade e o CRM, né? Nosso mod.setCódigo vai ser responsável por isso, né? O nosso mod, que é o objeto que eu instanciei do nosso Beans médico, né? Após isso, ele vai se conectar do banco de dados, vai dar o retorno aí do nosso mod, né? Do nosso modelo aí que eu coloquei do Beans médico. Em seguida eu criei aqui um método de excluir, certo? É um método de delete, né, do nosso banco de dados. É algo bem fácil de fazer, né? A gente está passando aqui um prepared statement, né, que é para ele deixar pré-definido aqui. Ele vai deletar na tabela de médicos, aonde o código do médico eu ainda não sei, porque eu vou passar, né, aqui embaixo é onde eu passo, aonde eu vou deletar. E aí, depois que eu passar onde eu vou deletar, ele dá um ps.execute para executar esse delete, certo? E se der tudo certo, vai aparecer dados excluídos com sucesso. E em seguida, ele desconecta do banco de dados. Nós temos também um método aqui de editar, né, que é de alterar. E no nosso método de alterar, a gente está passando aqui novamente nosso prepared statement, né? E ao invés de ser um insert into, aqui a gente vai usar o update, porque a gente vai estar fazendo um update na nossa tabela, né? A gente não vai estar inserindo, a gente vai estar apenas alterando. Então a gente passa update na tabela médicos, onde a gente vai setar, né, o nome do médico que a gente ainda não sabe qual vai ser, a especialidade a gente não sabe,
O CRM a gente não sabe. Tipo, não é que a gente não saiba, mas é porque a gente tá passando essa interrogação porque que a gente vai mudar, porque a gente vai setar outro valor embaixo, entendeu? Então a gente não podia estar setando aqui. Porque eu estou setando aqui embaixo, onde eu coloco o PST, né? Foi o que eu instanciei aqui do prepared statement. E aí eu coloco o mod.getNome, que é o nome que o usuário vai colocar lá, alterando. O mod.getSpecialidade, né? Que é, o usuário vai estar lá colocando também, especialidade. O CRM. E o código eu coloquei aqui, mas ele não vai poder ser alterado, certo? O código ele não vai poder ser alterado, mas eu deixei aqui. Mas na hora que o usuário for lá colocar, ele não vai poder alterar. Mas aí vai ser dados alterados com sucesso, certo? Se der errado, aqui ele vai falar dados não alterados, erro. Então, basicamente é isso aqui no nosso DAO, certo? Eu estou importando aqui fazendo alguns importes, né, necessários. E eu vou estar explicando agora o DAO Agenda, que é um pouco diferente. Por que é um pouco diferente? Porque no nosso DAO Agenda é onde está ocorrendo ali um certo relacionamento na tabela, porque a gente está utilizando a nossa chave estrangeira, né? Então, por estar utilizando a nossa chave estrangeira, eu tive que instanciar aqui duas outras conexões, né? Que é a conexão aqui paciente e a conexão médico. Eu criei duas variáveis aqui, que é o código médico e o código paciente, que vai ser responsável por armazenar o código, né? O código médico vai armazenar o código do médico e o código pack vai armazenar o código do paciente. Bem, daqui a pouco eu volto para explicar esse de salvar, mas eu vou estar explicando aqui primeiramente o de buscar. Bem, o nosso método público aqui, busca médico, ele está recebendo como parâmetro um string de médico, nome médico, né? A gente vai estar abrindo a conexão com o banco e em seguida a gente vai estar fazendo o execute SQL, onde na tabela médicos, né, onde o nome do médico ele vai ter que ser igual ao nome que a gente passou ali por parâmetro. Se for igual a esse nome aí, que a gente vai estar colocando lá no nossa busca, então ele vai pegar o primeiro resultado e vai colocar, né, onde o código do médico vai receber aí o nosso connect.medResultSet código médico. Ou seja, o nosso código do médico, aquela variável que eu criei ali em cima, código médico, vai estar recebendo aí o verdadeiro código do médico, daquele médico ali. E vai estar armazenando aqui, certo? E aí o nosso busca paciente, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está pegando a nossa variável codepack, está pegando o pack código, que é o código do paciente lá, e armazenando ali. Mas para que isso vai servir? Para quando a gente for usar aqui no nosso método de salvar, né, na agenda, porque a nossa lá, agenda ela vai estar fazendo esse armazenamento aí, pegando o paciente, pegando o médico, fazendo ali o agendamento, certo? Então, para isso a gente precisa do código do paciente e do código do médico. E aí no nosso prepared statement a gente está passando aqui a nossa string SQL, né, que está pegando aí quando eu criei, eu vou deixar abrindo aqui o meu pgadmin para mostrar a vocês porque tem que ser nessa ordem aqui. E tem que ser nessa ordem porque foi a ordem que eu criei lá no meu PostgreSQL. E aí eu estou passando aqui esse aqui, né, que são os atributos que eu coloquei lá na minha classe, também na minha classe agenda, né, de domínio. E os values, né, que é para mim atribuir por enquanto que antes de eu colocar, né, embaixo que vai ser, eu deixo essa interrogação. Mas aí em seguida a gente vê aqui que eu já coloco vai ser o código do paciente, né, que está aqui, codepack. O 2 vai ser o turno, tá aqui, turno. O 3 vai ser o código do médico. E tem que ser nessa ordem aí porque é a ordem que eu coloquei lá no meu banco de dados, certo? Ele está abrindo aqui. Eu estou utilizando um date, certo? Que é algo aí que nós temos em Java, que é um modelo de data que a gente tem pré-definido. E aí, para a gente utilizar esse tipo date, a gente usa esse setDate junto com o JavaSQL date, certo?
Em seguida eu estou fazendo o execute, né, para salvar isso daí, para fazer esse comando, com que esse comando aqui seja salvo. E aí os dados vão ser armazenados com sucesso, né, se tudo der certo. Caso não dê, dados armazenados sem sucesso. Deixa eu ver se já abriu aqui. Ok. Projeto clínica. Ok. E aí nós temos aqui projeto. E aí, ó, aqui no meu agenda, né? Você vê que tem que ser naquela ordem lá que eu coloquei. Visto isso, né? Temos aqui motivos, status. Beleza. E aí, ó, eu tô fazendo na nossa agenda aqui, que essa agenda aqui, ela vai estar vai estar mostrando ali o relatório do meu dia, né? Então, é necessário fazer executar outro string da SQL aqui. Eu vou copiar aqui e jogar no Paint aqui para ficar melhor de visualizar e explicar. Então, o que é que está acontecendo aqui, né? Coloquei esse preencher tabela que eu vou explicar quando eu for estar falando sobre interface, mas vai ficar para o terceiro marco. Então, mas o que é que está acontecendo aqui? Ele está selecionando a nossa tabela agenda, que está fazendo um InderJoy com paciente, onde o agenda code pack tem que ser igual ao pack código. E aí a gente sabe que isso aqui foi armazenado lá quando a gente fez aquela busca, né, que eu expliquei do nosso DAO agenda. E aí é por isso que é importante aquilo lá ter acontecido, porque se a gente não conseguisse pegar o código do paciente, a gente não ia conseguir pegar o nome dele. E aqui o que está acontecendo é justamente isso, para a gente poder conseguir pegar o nome do paciente ali, certo? E aí a gente faz a mesma coisa com o médico, né? E a data a gente coloca, eu coloquei lá para esse agendamento, para o relatório ele ter o agendamento apenas daquele dia, né? Que vai estar com o status de aberto e a ordem que vai aparecer é por turno, né? Que eu coloquei turno tipo matutino, vespertino e tal. Eu acho que no geral é isso, as classes DAO que eu tinha para explicar. Eu vou estar executando aqui o código para melhor visualização, né? Essa parte de usuário eu também coloquei no meu DAO usuário, né? Onde eu vou estar fazendo o cadastro do usuário, né? Salvando o usuário, posso alterar o usuário, a senha e o tipo de usuário. Mas eu expliquei agora o DAO agenda. Então a gente vem, eu expliquei o DAO agenda e o DAO médico, né? Eu vou mostrar aqui no nosso médico. Eu posso criar um novo médico. E aí eu coloco aqui médico. Coloco aqui um CRM e a especialização dele que é cirurgião. Quando eu clicar em salvar, é para ele salvar isso aqui no meu banco de dados, como eu mostrei. E aí eu salvo, aparece aqui dados armazenados com sucesso, porque ele salvou lá no banco de dados. A minha tabela aqui ela já atualiza e quando eu for falar de interface eu vou explicar, né, como ela está feita essa atualização. Mas está aqui o nosso médico com o ID, né, que é o ID 24 e o CRM dele aqui. Eu posso excluir, né, e a gente vai estar testando agora o nosso método de excluir, que eu criei lá no meu DAO médico. E aí ele tem que excluir ali. Você deseja realmente excluir? Sim, dados excluídos com sucesso. E ele já tira daqui. Agora vamos fazer um alterar, né? Um editar. Coloquei aqui, eu vou colocar médico novo. E vou colocar aqui um CRM 123. Aí eu clico em salvar para ele fazer essa alteração, né? Apareceu ali dados alterados com sucesso. E tá aqui o meu médico novo. O dado que foi alterado aí. E como eu falei, a gente não pode alterar o ID, é um ID de alto incremento. Eu vou estar mostrando agora a do agenda, né? Do agendamento. Então, na minha agenda aqui, eu posso buscar os pacientes que eu tenho. A partir disso, eu posso selecionar o meu paciente aqui. Posso selecionar um médico para ele e o turno.
E a data que eu falei, né, que eu estou usando um JCalendário aí, que é um calendário do Java, do tipo date, né? Então, e a gente coloca aqui motivo. Quando eu finalizar o agendamento, é para ele executar aquele nosso DAO, nosso método de salvar, né? Então, quando eu finalizar o agendamento, vai aparecer dados armazenados com sucesso. Ok. Aí, beleza, ele fecha lá. E aí, se eu for aqui em relatório, né, da agenda do dia, ele vai mostrar lá o que eu tenho. E quando eu estou clicando aqui em atender agendamento, ele muda o status. E, né, é basicamente isso aí. Só para ver aí. E para ver também que o que é que está funcionando aqui. Quando eu clico em alterar aqui, ele vai mudar o status para atendido, certo? E aí quando a gente for ver lá no nosso agendamento e tal, ele vai mostrar o status status como atendido aqui, certo? E aqui a gente vê o nosso método de buscar lá da agenda que está funcionando também, beleza? E aí tá mostrando o médico, tá mostrando o nome do paciente, certo? Tudo bem direitinho, né? O Synergy e tal, tudo funcionando. Eu não fiz explicando o DAO paciente, o DAO usuário, né? Mas o meu DAO paciente, basicamente igual aí, o meu DAO médicos, né? Tá utilizando os mesmos comandos aí de delete, update, certo? Assim como o meu DAO usuário, né? Que eu posso alterar, né? Tá aqui o nosso update, o nosso delete. Para a explicação não ficar tão longa, mas eu creio que já esteja. Bem, é basicamente isso. Eu espero ter sido claro. E é isso aí.